Amém. Alguém já foi na nutricionista aqui? Esses tempos atrás, né, uns 8 anos, eu fui na nutricionista pela primeira vez. Né, a gente estava lá em Araçatuba, a Gabriela viu que eu estava saindo fora do peso, a Gabriela queria que a gente tivesse uma alimentação melhor, a gente foi na nutricionista. Eu não sei você, mas a minha experiência na nutricionista foi dela querer cortar a coisa que eu mais amo no mundo para comer, que é o pão. A nutricionista que eu fui quis cortar o pão. Falou, você vai ter que parar de comer um pão, cortar o arroz. Aí tem aquele negócio, né? Tem aquela lista do que você tem que cortar, do que você tem que acrescentar. Aí eu lembro que a Gabriela olhou assim, ela começou a dar risada, que ela falou assim, eu duvido que ele vai comer tudo isso que você está falando. Ele já não come, né? Mas enfim. Você já teve a experiência de ir em algum nutricionista? Temos uma aqui. Cadê? Estou vendo aqui. Enfim. Ir na nutricionista é você saber, tiver a clareza que você vai ter que cortar as coisas que você mais gosta. Sabe por quê? Porque a gente come errado, porque a gente come muito em excesso. Então, por a gente comer em excesso, para a gente passar pelo processo de emagrecer, a gente precisa cortar, né? Então, eu lembro que ela falou assim, você vai cortar o pão. Eu cheguei em casa, eu peguei, cortei o pão e passei Nutella. Ela tinha falado, cortar o pão. Mas aí eu tirei o miolo, né? Só que a Gabriela viu e falou assim, não adianta você tirar o miolo e comer 10 cascas de pão, não vai ajudar nada. Mas enfim, passar na nutricionista é terrível, né? Porque a gente tem que seguir certo. Aí ela, com respeito, viu, Pam? Com respeito. Porque aí ela vai cobrar. Eu lembro que tem um jovem da igreja que está fazendo um acompanhamento, que eu falei assim, vamos comer uma pizza? Ele falou assim, não, pastor, essa Pamela vai ficar sabendo. Pelo amor de Deus, eu não vou mencionar que foi o Samuel. Mas Pamela, ele não comeu. Tá bom? Ele não comeu, ele seguiu, ele está seguindo. Samuel está ficando esbelto, mais bonito do que ele é. Enfim, gente do céu. Alguém vai na academia aqui? Quem vai na academia, levanta a mão. Falei para o pastor Tiago esses dias, a gente tem que abrir uma academia, porque o tanto de pessoas da igreja que está indo na academia, a gente tem que abrir a academia na cidade, a nossa academia, porque tanto irmão que vai, tá certo que alguns vai para conversar, mas tudo bem, não tem problema, né? Mas qual que é o propósito da academia, de você procurar um nutricionista? É você ter uma qualidade de vida, certo? Se eu pagar a academia durante um ano e não ir, vai fazer resultado, sim ou não? Eu vou ter resultado? Eu não. O dono da academia vai. Porque o dinheiro está entrando e eu não estou indo. Não vai ter. Se eu passo por uma nutricionista, se eu passo pela academia, eu preciso seguir à risca tudo aquilo que é passado. Os treinos, tudo certinho. Por quê? Porque senão não vai ter resultado. Não é verdade? Minha avó dizia que nós somos o que comemos. Por que eu estou falando sobre isso? Nós acabamos de ler um texto que Jesus, ele fala dele ser o pão da vida. Jesus, ele diz nos textos que nós lemos que precisamos nos alimentar da sua carne e do seu sangue. Jesus, ele está diante de uma multidão que está faminta. Hoje o tema da mensagem é: a multidão quer o pão. A multidão quer o pão. Jesus, ele se apresenta como o pão da vida. E queridos, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que João, ele escreve, e para aquilo que ele menciona a respeito de Jesus. No seu evangelho, por diversas vezes, João, ele vai utilizar repetidamente a expressão de Jesus dizer, eu sou. Não é por coincidência. E no evangelho de João nós vemos que Jesus é o pão da vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira verdadeira. João, em seu evangelho, ele está fazendo uma construção progressiva sobre a identidade de Jesus.
João, no seu evangelho, ele não simplesmente está dizendo o que Jesus faz, ou o que Jesus é capaz de fazer por ser quem ele é, mas João, ele está revelando no seu evangelho a identidade de Jesus. Então, para João, Jesus, ele não é aquele que dá o pão, ele é o pão. Jesus não é aquele que aponta a luz, ele é a luz. Ele não é aquele que apenas conduz as ovelhas, mas ele diz que ele é o bom pastor. E Jesus, ele não aponta para um caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho. E essas declarações de Jesus, mantidas nos escritos de João, traz uma profundidade muito maior e muito mais importante do que simples metáforas. No Antigo Testamento, Deus, ele tem alguns atributos. Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele assume esses atributos, essas imagens, que no Antigo Testamento estão relacionadas com o próprio Deus. Então, quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, ele se encontra com Deus na sarça, Moisés, ele pergunta para Deus: qual é o seu nome? E Deus, ele diz, no verso 14, eu sou o que sou. E esse texto de Êxodo tem uma conexão com o texto de João, com os textos no qual Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. Enfim, existe uma conexão, porque Jesus, ele está trazendo os atributos do próprio Deus para ele. João, ele começa os seus escritos dizendo que no princípio Deus, ele criou os céus e a terra, e que Deus, ele fez tudo o que ele fez por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito poderia ser feito. João, ele diz que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, e por isso é tão importante a palavra de Jesus aqui, quando ele diz: eu sou o pão da vida. João, ele não quer que os leitores apenas ouçam sobre Jesus aquilo que ele faz, mas João, ele quer que os leitores cheguem à conclusão de quem Jesus é. Então, a ideia dos evangelhos não é oferecer um Jesus que pode fazer algo, mas é oferecer a própria pessoa de Jesus como a resposta revelada de Deus para a humanidade. Nós estamos diante de uma multidão faminta, de uma multidão que quer pão. O capítulo de número 6, ele começa com um milagre da multiplicação dos pães. Era um cenário terrível. Final do dia, eles estavam cansados. Jesus estava ensinando, havia uma multidão numerosa de pessoas ali com Jesus, e Jesus, ele olha para aquelas pessoas, e Jesus diz no capítulo 6, e esses são como ovelhas que não têm pastor. E Jesus olha para eles, olha para Filipe e fala assim: olha, como que nós vamos fazer para alimentar? Filipe olha, começa a contabilizar quantas pessoas tem. Ele fala assim: nós não temos nada, eles não tem ninguém que tem, não tem jeito de alimentar. André, de repente, ele chega e fala assim: Senhor, tem aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando André, ele fala para Jesus: olha, são pães de cevada. O pão de cevada, ele era o pão o pior pão que eles poderiam comer, era a classe mais pobre que comia o pão de cevada. E quando ele pega os peixes, ele olha e fala assim: são apenas 2 peixinhos. Por quê? Porque aos olhos humanos é peixinho, é pequeno, é pouco, mas para Deus é muito. E Jesus, ele pega aquele pão de cevada, ele pega aqueles 2 peixes, ele consagra, ele abençoa, e acontece a multiplicação. Aquela multidão fica maravilhada. Por quê? Porque aquele homem, ele não só prega divinamente bem, mas ele também alimenta. Então o que eles pensam? Nós vamos coroar ele rei. Jesus fica sabendo disso, Jesus, ele foge. Mas no outro dia, a multidão vai atrás de Jesus, e a multidão fala para Jesus: ô mestre, onde o senhor estava? Ou seja, o senhor vai fazer mais pão?
nós queremos pão. E, gente, na cultura do Oriente Médio, né, o pão ele era muito comum. Na verdade, o pão ele é um alimento mundialmente consumido. Todos nós comemos pão. Pão. A maioria das nossas casas tem pão. Talvez você fale assim: pastor, eu cortei o pão na minha casa, não entra pão na minha casa. Mas na maioria das casas, o pão, ele é normal. Todo mundo come pão. Todo mundo come pão. Seja com manteiga, requeijão, com Nutella, enfim. Com ovo. Melhor com ovo, né, Pamela? Melhor um pãozinho com ovo, né? Nutella não. Eu tenho uma receita de Nutella, gente, se vocês quiserem depois. A Laura disse que não tem nada a ver com Nutella, mas é mais saudável. O pão era culturalmente normal para aquele povo. E Jesus, ele se apresenta como o pão. Eles queriam pão, eles estavam famintos. Era um cenário precário. Só que Jesus, ele vê que aquela multidão vai ao encontro dele, não porque ele era, não pelos sinais, mas porque eles foram alimentados, porque eles estavam satisfeitos e eles queriam comer mais. E Jesus, ele diz: vocês não estão atrás do que vocês viram, mas porque vocês comeram pão, estão satisfeitos. Jesus olha para aquela multidão que ainda está faminta, para aquela multidão que ainda quer mais pão, e dessa vez Jesus, ele não dá o que eles pedem, porque a multidão vai até Jesus, e eles estão dizendo: nós queremos mais pão. E Jesus olha para a multidão e diz: agora, preste atenção, eu sou o pão. O que eu tenho agora eu vos ofereço, sou eu sou o pão. Jesus, ele olha para aquela multidão e ele vê um problema muito mais do que um problema de fome física. Jesus, ele olha para aquela multidão, Jesus, ele olha para o mundo e ele percebe como que as pessoas estão morrendo, mas não só fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente. Pessoas morrendo sem salvação, pessoas morrendo sem um Salvador, pessoas morrendo sem um Deus. E Jesus, ele olha para essa multidão. Jesus, ele faz um contraste: olha, os pais de vocês comeram um maná no deserto, mas agora o pão que eu estou oferecendo para vocês não é o mesmo pão. O pão que Deus, ele deu no deserto, saciou a fome deles, mas eles morreram no deserto, porque o pão não foi capaz de sustentar a questão espiritual deles, mas sustentou o povo na sua caminhada, na trajetória do deserto. Agora, o mesmo Deus olha para um povo, para uma multidão que está morrendo espiritualmente, que as almas estão fracas, o espírito está anêmico, e agora Deus está oferecendo um outro pão. Jesus, ele não está desprezando o maná, porque o maná, ele foi uma provisão genuína de Deus no deserto, mas uma provisão na qual eles comeram e eles morreram, porque o maná não concedia vida eterna. Agora Jesus, ele não está oferecendo um maná que é provisório, um maná apenas que caiu do céu, mas ele está oferecendo um maná que é definitivo. Cristo é aquele que verdadeiramente desceu do céu, e ele fala: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, esse tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A realidade deles é tão cega, que eles não conseguem compreender que o espírito deles estão anêmicos. E Jesus olha para a multidão e ele está oferecendo algo que vai restaurar a vida deles. Então, quando Jesus, ele diz que nós precisamos comer da sua carne, beber do seu sangue, primeiramente, Jesus, ele não está falando de canibalismo. Eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando. Jesus, ele não está dizendo que verdadeiramente nós comeríamos o seu corpo e beberíamos o seu sangue. Não é uma fala de canibalismo. Os judeus tiveram dificuldade em compreender, mas o pão na Bíblia, ele representa não somente o alimento físico, ele representa a provisão. Quando eu e você nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome,
venha a nós o teu reino, o pão de cada dia nos dai hoje. Nós não estamos apenas pedindo um alimento para comer, mas nós estamos falando em oração sobre uma provisão que vem da parte do Senhor. Pão representa mesa, comunhão, relacionamento, convivência. Na cultura do Oriente Médio, era muito comum eles pegarem do pão e repartiam pão entre si. O pão era normalmente compartilhado entre eles. Mas o pão ele também aparece relacionado à palavra do Senhor. E Jesus ele usa dessa metáfora, dessa imagem para revelar quem Ele é. E Jesus ele está dizendo: eu não apenas quero entregar um pão, mas eu estou querendo entregar a vocês quem eu sou o pão. O problema, meu irmão, minha irmã, que nós buscamos Jesus como o padeiro. A multidão olha para Jesus e acha que Ele é um padeiro. E ele chega para Jesus e fala: olha Deus, Jesus, eu quero mais, eu quero pão, eu estou com fome. Jesus não é padeiro, Jesus é o pão da vida. Mas o problema é que a multidão fica procurando quem pode trazer apenas o sustento físico. E esse é um dos problemas da nossa geração. Achar que Jesus, Ele é aquele que precisa fazer e saciar as nossas vontades. Porque eu entrei no culto mal, porque eu entrei no culto com um problema, porque eu entrei no culto com uma dificuldade, e eu acho que Jesus, Ele é obrigado a atender as minhas necessidades. Pastor, você está querendo dizer que eu não posso orar a Deus? Pode, mas eu não posso fazer da minha oração como algo que Deus Ele precisa responder da forma que eu quero, senão eu nunca mais volto. O problema da nossa geração é que nós buscamos a bênção e não aquele que abençoa. O problema da nossa geração é que nós buscamos o milagre, mas nós não queremos o Senhor. O problema da nossa geração é que nós queremos o pão, mas nós não queremos o Pai. Então o problema não é eu não poder pedir nada para Jesus, mas é eu querer só Jesus enquanto Ele pode me dar algo. E se você, meu irmão, minha irmã, está aqui hoje e procura Jesus simplesmente porque você precisa que Ele faz algo na sua vida, você está colocando esse algo como um ídolo da sua vida. Quem coloca a bênção acima daquele que abençoa, transforma suas bênçãos em ídolos. E Jesus está vendo essa multidão, e Ele está vendo que essa multidão não quer saber daquilo que pode saciar a vida eterna deles, apenas aquilo que eles estão precisando de forma momentânea. Por quê? Porque colocar Jesus como um rei, nomear Jesus como um rei na visão deles, era pensar assim: Ele terá um governo no qual nós seremos alimentados. E não foi para isso que Jesus ele veio estabelecer o reino dele. A linguagem que Jesus usa aqui, meu irmão, minha irmã, é muito forte. Minha carne e meu sangue para ser comido e bebido, é uma linguagem muito forte. Os ouvintes assustaram. Quando nós não interpretamos de forma certa, nós assustamos também. Que tipo de seita é essa? Que tipo de fala é essa? Eu não gosto de entrar muito em discussão, não gosto, verdade, eu não gosto, eu fujo de discussões, mas tem algumas discussões que eu gosto de me meter só para saber o que o outro pensa, não para mostrar que eu estou certo, mas só para saber o que o outro pensa. Esses dias eu entrei numa discussão sobre só a igreja católica ter o corpo e sangue de Cristo em sua liturgia. Existe uma crença católica na sua tradição que só a eles pertence a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Jesus. Na tradição católica, quando eles participam da Eucaristia, da ceia do Senhor, quando eles colocam o pão na boca, o pão ele se torna carne, e quando bebe do vinho, o vinho se torna sangue. Essa, tradicionalmente, é o pensamento do catolicismo, né? Que significa a transubstanciação. É quando o pão e o vinho eles se tornam partes, corpo e sangue de Jesus. E nessa discussão eu lembro que
estava sendo enfatizado o quê? Eu fui fazendo algumas perguntas para saber. As pessoas diziam assim: nós temos um relacionamento com Jesus porque nós comemos da Eucaristia, porque nós participamos da Eucaristia. E alguns eram tão severos que eles falavam assim: vocês protestantes, vocês tomam aí suquinho de uva e um pãozinho que não tem nada a ver. Na cabeça deles, a participação e o envolvimento com Jesus é a Eucaristia. Muitos apresentaram esse texto como a fonte de verdade. Jesus está falando: quem come e quem bebe de mim, este tem parte comigo. Mas, querido, nessa noite eu quero trazer para você uma visão exata daquilo que Deus, Ele fala na sua palavra sobre a afirmação de Jesus de beber o seu sangue e comer da sua carne. Jesus, Ele está falando não de um alimento verdadeiro onde nós vamos colocar na nossa boca, mas Jesus, Ele está falando sobre uma vida relacional com Ele. Ter parte com Jesus no seu corpo e com o seu sangue não é apenas eu saber que Jesus existe, não é apenas eu admitir que Jesus é o Salvador, não é apenas eu participar da ceia do Senhor, mas é eu crer nele. Fazer parte, ter parte com Ele, é eu estar comprometido com Ele, comprometido com a sua palavra. Então, o alimento que nós consumimos não é simplesmente algo que em nós vai se tornar o corpo e sangue, mas o que faz eu ter parte com o Senhor, é o alimento diário que eu tenho numa busca de leitura da palavra, de oração, de devocional, de busca com Deus. Eu tenho parte com Jesus quando o meu caráter reflete o caráter de Jesus, quando a minha mente reflete a mente de Jesus, quando os meus valores refletem os valores de Jesus, como a minha maneira de viver reflete a maneira que Jesus viveu. Então não basta só eu conhecer Jesus, mas eu preciso me relacionar com Ele. Como Salvador, Jesus, Ele nos conduz à salvação. Como Senhor, Ele nos conduz a eu e você vivermos uma vida reta, aplicando os valores da palavra na nossa vida. Como Salvador, o Senhor, Ele nos dá de graça aquilo que para nós custaríamos tudo e nunca poderíamos pagar. E como Senhor, Ele nos apresenta os princípios que precisam permanecer na minha vida, na minha casa e na minha igreja. Então, não é apenas eu crer, ou apenas o crer não mata a fome. Você precisa comer do pão. Eu simplesmente ver uma mesa maravilhosa, igual a do chá das rosas ontem, não mataria a fome. Ou você, mulher que esteve aqui, simplesmente olhou aquela mesa bonita, farta, e falou assim: nossa, estou alimentada. Você comeu, não comeu? Você estava, Rosângela, ontem? Você só olhou ou você comeu? Comeu bastante? Você se sentiu alimentada? Satisfeita? Deixou para as outras irmãs? Mais ou menos, né? Não basta eu apenas crer que o pão mata a fome. Eu preciso comer do pão. Não basta eu apenas saber que Jesus é Senhor, se eu não trago a soberania dEle na minha vida. Não basta eu simplesmente saber que Jesus é o Salvador do mundo, se Ele não é o Salvador pessoal da minha vida. Nós precisamos experimentar. Como eu disse no começo da mensagem, eu posso pagar 1 ano de academia e não ir nenhum dia, e eu não vou ter nenhum resultado, eu não vou emagrecer, músculo não vai nascer no meu corpo. Eu posso contratar um personal e pedir para ele correr por mim, e não vai adiantar nada. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, assistir um culto de domingo não me alimenta espiritualmente para a semana inteira. Assistir um culto de domingo não é eu ter uma vida espiritual. Ou você só come de domingo, ou você só toma água de domingo e passa de segunda a sábado sem comer e sem beber.
Se você fizesse isso, o que iria acontecer com o seu corpo? Ano passado nós fizemos um jejum, acho que foi de 40 dias, nos dias finais, eu e o pastor Tiago, nós fizemos um jejum só na água. Era o pastor Tiago desmaiando de um lado, eu desmaiando do outro. Minha mãe ligava desesperada, falava assim: filho, o pastor Tiago está passando mal. Eu falei: não amor, não mãe, não é isso, aqui a gente está em jejum só da água, só tomando água. O nosso corpo, ele pede pelo alimento. E será que o nosso espírito não clama por Deus? Será que o nosso espírito, a nossa alma não tem fome e sede do Senhor? Porque alimentar do Senhor não é apenas aquilo que eu vejo no domingo. Assistir um culto pode me ensinar como eu vou conduzir a minha vida durante a semana, mas não vai me alimentar durante a semana. O alimento precisa vir de segunda a sábado. Aí o problema, meu irmão e minha irmã, sabe qual é? É que eu quero ter uma overdose espiritual durante o culto, e durante a semana eu não consumo nada da palavra. Aí por isso que muitas vezes nós olhamos e nós falamos assim: nossa, como que o culto está chato hoje? Não, não é que o culto está chato, é você que não está conectado. É você e Deus que não estão conectados. Porque o que eu alimento de domingo não me sustenta a semana inteira. O louvor pode subir. Estou terminando. Aqui, Jesus ele está falando com o povo. Jesus ele vai mudar o discurso dele nos versos seguintes. E quando a palavra fica dura, a multidão começa a ir embora. Jesus ele muda o seu discurso e a multidão começa a ir embora. A partir do momento que Jesus ele para de falar dos milagres, ele não apresenta uma multiplicação de pães para saciar o físico deles, e ele começa a falar sobre compromisso, o cenário começa a mudar. A multidão começa a ir embora. O texto diz, se você puder colocar na projeção para mim, no 66 do capítulo 6, isso, obrigado. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Qual era o motivo? A palavra ficou dura. As palavras de Jesus já não eram mais palavras para amaciar, mas eram palavras duras. Enquanto o pão estava sendo multiplicado, a multidão estava ali. Mas quando Jesus começou a exigir relacionamento, compromisso, entrega, muitos foram embora. Isso, meu irmão, minha irmã, é uma realidade espiritual. Não só daquele povo, mas uma realidade nossa. Antigamente, quando se pregava contra o pecado, as pessoas vinham na frente da igreja, se arrependiam, mudavam a sua vida. Hoje, quando é pregado contra o pecado, a pessoa nem sequer vem na frente, porque ela se acha santo o suficiente, e pior, muda de igreja. Então antigamente, pregava contra o pecado, mudava de vida. Hoje muda de igreja. As palavras são duras demais, não quero não. E nós não temos problema nenhum em pregar uma palavra dura aqui, e ver pessoas indo embora, porque a palavra é dura demais, e o coração também é muito mais duro. Porque é um convite do Senhor para mim e para a sua vida, de permitir que a ação do Espírito mude quem somos, mude as nossas vidas, mude a nossa realidade. Quando eu olho para esse texto, meu irmão, minha irmã, eu me faço uma pergunta: eu faço parte da multidão que vai embora? Ou eu faço parte dos 12 que permaneceram? Porque depois que eles estavam indo, Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele diz: será que vocês também não querem ir embora não? Preste atenção, muitas vezes nós se preocupamos com popularidade, com reputação. E deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Jesus não se preocupa com reputação. Sabe por quê? Reputação é algo que o homem criou para massagear o seu ego. Jesus ele se preocupa com caráter. Deixem pensar, deixem falar, deixem te acusar.
Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o caráter, com aquilo que você é quando ninguém está olhando, com aquilo que você é quando você está fora da igreja. A pergunta de Jesus continua sendo atual para mim e para você. Tem uma multidão indo embora, a palavra ficou dura, será que você não quer ir junto? Porque talvez hoje você veio aqui procurando um milagre, e Deus ele vai dizer não hoje para o seu milagre. Talvez você chegou aqui hoje pedindo para Deus ele mudar a sua realidade, e a palavra de Deus para a sua vida é: espera. Talvez você veio aqui com um problema hoje, e Jesus ele vai dizer: você vai embora com esse mesmo problema. E a pergunta dele para mim e para você é: você vai permanecer ou você vai embora com os outros? Porque Jesus ele não está preocupado com quantas pessoas seguem ele. Jesus ele não está preocupado se todos os bancos dessa igreja estão cheios. Jesus está preocupado com quem realmente quer ter um relacionamento com ele. Qual que é a sua resposta hoje, meu irmão, minha irmã? Qual que é a minha resposta? De permanecer quando a resposta não, de permanecer mesmo quando Deus fala espera, de permanecer mesmo quando Deus diz: não é o que você quer, mas é o que eu quero para a sua vida, porque a minha graça basta para você. Quando Jesus ele faz essa pergunta para os seus discípulos, Simão Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu estou diante do Senhor, porque com o Senhor eu sei para onde eu vou. Pedro, provavelmente ele não entendeu também o que era carne e sangue, que precisavam ser consumidos, mas Pedro ele diz: eu não vou embora não, vou permanecer. Talvez Pedro ainda não tinha entendido muita coisa do Evangelho, mas Pedro estava reconhecendo que era muito melhor estar com Jesus, ele multiplicando ou não os pães, ele cessando as águas, ou as águas continuarem fortes, ele pisando os pés nas águas, ou ele afundando. Melhor era estar com Jesus. Pedro não sabia se a sua caminhada com Jesus seria a melhor escolha da vida dele, mas a resposta dele é: eu não vou embora não. Pedro estava dizendo para o Senhor: eu ainda não entendi tudo, eu ainda não tenho todas as respostas, mas para mim a sua presença basta na minha vida. Pedro, na pergunta de Jesus, eu sinto como se ele tivesse um medo de olhar para a vida dele antes de Jesus ter chegado aquele dia, naquela praia. Quando Jesus ele fala: vocês não querem ir embora não? Eu imagino Pedro fazendo um flashback na sua imagem, lembrando que ele pescou a noite inteira e não conseguiu nada, como era a vida dele, e de repente um homem, um profeta, o Senhor aparece e muda a sua vida. Quando Pedro ele traz isso na sua mente, ele fala: eu não quero ir embora não, eu não vou embora, eu vou ficar. Eu não sei o que é o pão, a carne e o sangue, mas eu vou ficar. A multidão queria o pão, Pedro queria o Pai. A multidão falou: já que ele não vai matar a minha fome, eu vou embora. Pedro falou assim: eu vou ficar, porque só ele tem o alimento que o meu espírito precisa. Querido, em Lucas capítulo de número 15, Jesus ele conta uma história de dois irmãos. Jesus ele fala que o irmão mais novo pede para o seu pai a sua herança, vai embora. Passa-se os anos e ele vive em um chiqueiro. E nessa parábola, esse filho mais novo, ele cai em si, porque ele está faminto. E ele diz:
os servos do meu pai têm pão em abundância na sua casa. Se eu voltar, eu vou ter pão. E ele levanta e vai. O filho, quando decide voltar para casa, ele não quer saber do pai. No início da parábola, ele deseja a morte do pai. Eu não quero mais o Senhor, eu não quero os benefícios do Senhor, eu não quero nada do Senhor, eu quero a herança, eu quero aquilo que o Senhor pode me dar. Para mim o Senhor morreu, me dá a herança que eu estou indo embora. Ele não queria o pai. E quando ele decide voltar para a casa do pai, ele lembra do pão. E no meio do caminho, poucos metros antes de chegar na casa do pai, o pai sai ao encontro do filho e o abraça. Antes do filho pedir o pão, ele recebe o abraço do pai. Antes do filho clamar com fome pelo pão, ele recebe o amor do pai. O pai, ele sai ao encontro do filho, porque ele não queria dar tempo do filho pedir o que comer, mas o pai vai ao encontro do filho para oferecer quem ele é. O filho voltou para casa pedindo pão, mas primeiro ele encontrou o pai. Ele não estava voltando por conta do pai, ele estava voltando por causa do pão. Mas a primeira coisa que acontece com ele é receber o pai. O pai o abraça, o pai mostra o seu amor. Antes de comer o pão, é preciso encontrar o pai. Por quê, pastor? Porque a presença do pai é mais importante do que o pão. Ele não abraçou o filho porque o filho estava alimentado, ele abraçou o filho com fome. Ele vestiu o seu filho com fome, ele deu roupas novas, ele deu anel, ele calçou o filho, ele deixou o filho novo, para depois fazer uma grande festa. Meu irmão, minha irmã, essa noite não é uma pregação sobre milagre. Essa noite a pregação não é sobre o que Deus ele vai fazer de acordo com as suas necessidades, porque antes do pão, você precisa encontrar o pai. Porque antes de eu comer o pão, eu preciso entender que o pai é mais importante na minha vida. O pai é mais importante na minha vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você veio procurar o pão nessa noite, mas o que eu quero dizer para você é que nessa noite você não encontra só o pão, mas você veio para encontrar o pai. Porque o pai está de braços abertos para receber você, no nome de Jesus. O filho encontrou o pai. E é por isso que eu e você precisamos entender as palavras de Jesus, quando Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Como eu disse, eu não sei como você entrou aqui, mas antes de eu terminar, antes de orar, após a Segunda Guerra Mundial, haviam crianças famintas ali após a guerra, crianças que perderam seus pais, crianças sem esperanças, crianças que estavam traumatizadas, com medo. E quando tudo já estava cessando, para aquelas crianças foram dados pães. Aquelas crianças, quando elas pegaram os pães nas mãos, elas abraçavam e elas choravam com o pão na mão. Há relatos que dizem que muitas dessas crianças, elas dormiam com um pão, abraçada com um pão, e elas dormiam em paz, porque quando elas acordavam no outro dia, elas tinham a esperança que elas seriam alimentadas por aquele pão. Eu e você possuímos o pão da vida. A palavra do Senhor, o salmista diz que quando eu tenho Deus, em paz me deito e eu posso dormir, porque o Senhor está comigo.
Todas as vezes que as crianças vão dormir, nós fazemos as orações, mas para mim a oração mais importante é eu inculcar na cabeça deles o quão importante eles poderem descansar, porque o Senhor é com eles. Essas crianças da Segunda Guerra Mundial, sem pais, sem famílias, sem esperança, com aquele pão na mão, eles podiam dormir, eles podiam ter paz, porque eles sabiam que eles não iam passar mais fome. O pão, ele traz descanso, meu irmão, minha irmã. E se eu e você temos o pão da vida, por que que nós temos sido tomados por tanta ansiedade antes de dormir? Se eu e você possuímos o pão da vida, por que é que nós temos deitado a nossa cabeça no travesseiro com tanto medo, com tantas preocupações, preocupado como vai ser a minha segunda-feira? Se nós temos o pão, querido, a confiança em Deus produz em nós descanso. E essa confiança, ela produz descanso não porque os problemas desaparecem, mas porque nós temos a certeza que o pão da vida permanece presente conosco. A minha palavra para você nessa noite é: aquele que tem pão pode descansar. Aquele que tem o pão da vida pode descansar. Eu quero convidar você a se levantar no nome de Jesus. Fique em pé nessa noite. Sabe, queridos, essa palavra está no meu coração a semana inteira. E essa palavra, ela queima o meu coração a semana inteira. Porque quando eu olho para minha vida, para minha casa, eu entendo o quanto nós somos famintos pela palavra do Senhor. Como a nossa casa precisa ser uma casa faminta pela presença do Senhor. E Jesus, Ele veio, Ele ofereceu do pão, Ele ofereceu da sua carne, o seu sangue. Foi esse pão que Ele enviou ao mundo. Enquanto eu estava no gabinete preparando o final dessa mensagem, eu entrei no Instagram, no meu Instagram pelo celular, e vi uma notícia de um ateu que quis fazer uma pesquisa de campo sobre a Bíblia. E esse ateu, ele fez um propósito para essa pesquisa de 30 dias. Durante 30 dias, esse menino, esse ateu, ele leu a palavra, ele aplicou os ensinamentos e doutrinas bíblicas na sua vida. Ele relata que todos os dias ele lia a palavra, ele orava a palavra, ele se fingiu como um crente, porque ele queria saber como seria o resultado. Ele conta no seu depoimento que ele fazia obras sociais, fazia caridade, lia as palavras de Jesus e orava. Enquanto ele gravava o vídeo do 20º dia, ele disse que alguma coisa começou a mudar na vida dele. No 20º dia, ele fez a primeira oração que não era fingida, porque aqueles textos, aquelas palavras de Jesus começou a saltar na sua vida, e ele começou a perceber como o seu corpo, como a sua vida estava sem aquela palavra, e como que aquela palavra estava alimentando ele. No 20º dia, no vídeo que ele gravou, ele disse: hoje eu me rendo a Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Jesus, porque não tem como uma pessoa viver sem um relacionamento com esse Jesus. E esse vídeo, ele me salta o coração, porque eu falo para Deus: Deus, como é confirmação da sua palavra para a minha vida, para a vida da minha igreja, da sua igreja, o quão necessitados nós estamos do Senhor. Volto a dizer,
Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. O que eu posso dizer é que eu entrei, e durante essa celebração, eu fui sentindo a presença do amado Espírito Santo neste lugar. Porque a presença do Senhor, ela vai tomando conta desse ambiente. E mesmo quem não crê, e mesmo quem não está prestando atenção, começa a sentir essa presença. O direcionamento que Deus me deu para hoje, ontem eu falando com a Gabriela, eu falei, eu não sei o que Deus quer da igreja, mas a palavra que Deus falava para mim é: não ore por cura, não ore por milagre, apenas faça uma pergunta para a minha igreja: quem está sentindo o meu Espírito Santo, vem até o altar. Eu falei para a Gabriela, essa é a direção que o Senhor Ele está me dando. E quando eu olho o vídeo desse menino, desse homem, que não acreditava, mas o contato com Deus, com a sua palavra, mudou a sua vida. Imagina para nós que já conhecemos o tanto que Deus Ele quer mudar da nossa vida hoje. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos cantar aqui uma música, e a minha oração hoje é que a presença do Senhor tome conta das nossas vidas, das nossas casas, que a nossa mente tenha um entendimento do quão eu preciso orar, o quão eu preciso buscar, o quão eu preciso ser cheio. Eu preciso fazer a oração de Pedro e dizer: para onde eu vou depois desse culto, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Como é que eu vou começar minha semana sem o meu Deus, se só o Senhor pode sustentar a minha semana? Então eu quero, durante a canção, convidar só aqueles que sentiram o Espírito Santo hoje, que sentiram Deus falar ao seu coração, vir até a frente e se derramar diante do altar do Senhor. Permita Deus te encher mais, permita que o mesmo Deus que alcançou um ateu, muda a sua história nessa noite, no nome de Jesus. Feche seus olhos, e durante a canção, se você quiser, se você sentir o Espírito Santo, vem até o altar do Senhor.